Muito bem, então, galerinha do oitavo ano aqui do CP, Centro de Ensino em Período Integral, Dr. José Feliciano, hoje é quinta-feira, e a gente continua, então, a nossa fala sobre variações linguísticas nesse nosso imenso Brasil e o preconceito, né? O respeito que a gente deve ter aí a essa variedade linguística que tem no nosso Brasil. Confere comigo, então, na tela, continuando daqui onde nós paramos, ok? Vamos lá, então? Olha, próxima tela. Preconceito linguístico no Brasil. Preconceito linguístico no Brasil. Olha, o preconceito linguístico no Brasil é algo muito notório, né? Visto que muitos indivíduos consideram a sua maneira de falar superior ao de outros grupos. Isso ocorre sobretudo entre as regiões do país, por exemplo, na região sul, de repente, não todos, tá, gente? Não generalizando. De repente, a pessoa, às vezes, mora no sul e considera a sua própria maneira de falar superior aos que vivem na região norte, nordeste, de repente, né? Não generalizando, né? Pode acontecer casos isolados, tá? Mas o importante é a gente saber que existe essa variedade, como a gente disse agora, tá bom? Agora, o preconceito linguístico no Brasil. O nosso país é rico em cultura e as variantes linguísticas são prova disso, né? Para além dos sotaques, o modo de falar de cada região que configuram as diferenças geográficas, existem as variações socioculturais e situacionais. É aceitável que haja diferenças, o que não deve ocorrer é a escolha de uma dessas variantes como sendo a certa e todas as outras serem consideradas erradas, tá? Ou de menor prestígio, tá? A língua correta que a gente fala, né? A língua correta, a norma padrão que deve ser utilizada é muito importante, mas a gente deve saber que não podemos definir essa ou aquela como a correta e todas as demais erradas, tá? Gente, para ficar bem claro, é sempre bom recapitular. O importante é você saber em qual situação utilizar a norma culta ou a linguagem coloquial. Existe a norma culta para ser utilizada, mas a gente sabe que no Brasil existe a linguagem coloquial. Então você deve utilizar conforme a situação. O importante é que haja comunicação. Se houve a comunicação, é importante. Mas é importante você saber em qual situação você vai usar a norma culta, em qual situação você vai utilizar a linguagem coloquial. Correto? Não é que uma é mais importante ou que uma prevaleça sobre as demais. Não é isso. O que é importante é você reconhecer, valorizar, respeitar, para que não haja preconceito linguístico, mas saber usar a norma padrão e a linguagem coloquial. Tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui. Exemplos de preconceito linguístico. Quer ver na prática como ocorre o preconceito linguístico em diferentes aspectos? Então vamos lá. Moçada aí do oitavo ano aqui do Centro de Ensino em Período Integral, Dr. José Feliciano, hoje quinta-feira, já está chegando o final de semana, eu sei que vocês estão de olho no final de semana, né? Mas vamos lá, galerinha do oitavo ano aqui do CEPI, José Feliciano. Olha, vamos dar uma olhadinha então na pronúncia. Em alguns lugares, olha só, em alguns lugares, verbos no gerúndio costumam ser pronunciados sem o D final e substituindo o som de O pelo de U. Exemplo, olha lá na tela. Ao invés de pensando, pensando, sentindo, fazendo. Eu sei que vocês estão fazendo a atividade pensando e sentindo no final de semana, né? Então, algumas regiões têm essa diferença aí e pode ocorrer um preconceito linguístico em relação a isso. Se alguém se comunicar dessa forma com vocês, vocês entenderam? Sim. Houve a comunicação? Sim. Isso é o importante. E o importante também é reconhecer que existe essa fala variada e o mais importante é respeitar e não você criar um preconceito, ter um preconceito em relação a essa fala, tá bom? E saber que, dependendo da situação, você não pode utilizar, mas tem que respeitar e saber que existe. Sem alteração na grafia, ou seja, veja bem, preste atenção. Sem alteração na grafia,
Essa forma de comunicação é facilmente entendida pela comunidade e não há por que humilhar quem fala assim. Outro caso que ocorre com o R, pessoal do 8º ano, ele pode ser pronunciado mais seco, como o dos cariocas, né? Ou mais puxado, como o dos goianos, nós goianos aqui, ó. Ambas as formas estão corretas e configuram uma variação tônica, fônica. É aquela chamada, aquela sonoridade que a gente costuma brincar muito, que é porta, né? Os cariocas, porta ou então porta, né? E vocês perceberam lá, ó, não tem alteração na grafia, tá? Vocês podem perceber. Podem perceber que sempre alguém perto de vocês aí próximo, às vezes pode escreve corretamente. Vamos voltar lá nos verbos lá, ó, pensando, né? Pensar, pensando, fazendo, sentindo. Vamos voltar lá no verbo. Podem observar. A escrita não sofre alteração. É escrito exatamente da forma correta. Pensando, sentindo, fazendo, mas quando é pronunciado, pronuncia-se pensando, sentindo, fazendo. A gente se pega nisso aí de vez em quando, né? Então, o importante é que não haja preconceito em relação a isso. Combinado? Olha só. Mito. Brasileiro não sabe português, só em Portugal se fala bem o português. É um mito, né? Isso reflete um pouco o complexo de inferioridade, o sentimento de sermos até hoje uma colônia de um país mais antigo e civilizado. Conclui-se que nenhum dos dois é mais certo ou errado, mais bonito ou mais feio. São necessidades linguísticas da comunidade que os usam, necessidades linguísticas que também são diferentes. Ou seja, o importante é saber que tem diferenças e respeitar. Tá bom? Olha, de olho na tela então, confere comigo lá. Luta contra o preconceito linguístico. Preconceito linguístico ou preconceito de classe? Olha, o que nós temos que combater é a discriminação, ou seja, quando esse preconceito deixa de ser apenas uma atitude ou um modo de pensar das pessoas e se transforma em práticas sociais. É preciso reconhecer a existência do preconceito linguístico, conhecer os modos como ele se manifesta, concretamente como atitudes e práticas sociais. Denunciar isso e criar modos de combatê-lo, tá? Isso é muito importante. É muito importante também a consciência de cada um de vocês, porque vocês, né? Vocês é que vão multiplicar o que a gente está falando aqui em relação a combater o preconceito linguístico. Combater todas as formas, tá, gente, de preconceito. Preconceito social, preconceito em relação à posição financeira, né, à classe social, preconceito em relação à cor, à raça, preconceito em relação à religião. Nenhuma forma de preconceito é aceitável. Então, a gente está aqui para combater e contando com a ajuda de vocês. E como o nosso assunto é língua portuguesa e variação linguística, combater também, então, o preconceito linguístico. Combinado? Vamos dar mais uma olhadinha na tela lá, ó. Um exemplo aí para vocês de variação linguística, né? Que pode sofrer preconceito. Olha só, olha na tela. É uma galerinha, né? Uma galerinha ali de boa, se encontrando. E é um exemplo claro de variação linguística. Aí, ó, demorou, só, é nós, né? É nós, né? Tá vendo aí? É um exemplo de preconceito linguístico também que pode acontecer. Por quê? Quem está próximo, ouvindo o grupo conversar, é nós, só, demorou. Pode encarar essa variação linguística, pode encarar essas palavras de uma maneira não muito agradável e acaba se criando um preconceito ali, quem está ouvindo de fora, acaba se criando um preconceito com essa maneira de falar, né? Demorou, só, é nós. Então, né? É um exemplo aqui, claro, de uma variação linguística e de uma situação que pode sofrer preconceito linguístico, tá bom? Mais uma? Olha lá na tela, então. Preconceito linguístico nas redes sociais. Bom, não tem como a gente falar, né? Praticamente nenhum componente curricular, ainda mais língua portuguesa, sem falar de redes sociais, mídias sociais.
Facebook, que já está ficando antigo já, né? Facebook, mas a galerinha é do Instagram, lá no Instagram. A galerinha do Instagram aí, ó, né? Eu vou pegar um monte aí de redes sociais, né? O Facebook, não vou muito longe não, tá? Facebook, LinkedIn, o Instagram, que mais? Twitter, ajuda, vai ajudando aí. Esqueci de alguma? Eu não sei se tem o Snap ainda, né? Enfim, as mídias sociais. Tem preconceito linguístico nas mídias sociais? E aí, galera, tem? Claro que tem, né? Nas mídias sociais é onde as pessoas mais interagem hoje em dia, conversam, trocam experiências, né? Então, colocam o seu ponto de vista, colocam as suas ideias, sejam elas políticas, enfim, todo tipo de manifestação de ideias. As pessoas interagem bastante hoje nas mídias sociais no mundo virtual, né? Não vamos nem falar, não vamos nem entrar na parte política, política também. Existe o preconceito linguístico nas mídias sociais? Existe, por quê? Tem muita interação nas mídias sociais. E as pessoas escrevem, né? Para se comunicar. E muitas vezes escrevem rápido, escrevem sem a preocupação com a norma culta, certo? Então, o que acontece? Quem tá lendo pode encarar de uma maneira negativa e preconceituosa o que ela está lendo ali, porque a outra pessoa talvez escreveu rápido, talvez escreveu ali rapidamente, sem dar muita atenção, escreveu de forma não adequada, então a pessoa pode sofrer esse preconceito linguístico aí, né? Isso pode acontecer. Bom, galerinha, é o seguinte, continuamos então com o nosso assunto, variações linguísticas, porque variações linguísticas, afinal de contas, é um assunto muito interessante que rende muito, né? E o preconceito linguístico que não pode acontecer. A gente continua já já.